pessoal, sejam muito bem-vindos então à nossa segunda aula do curso Prática do Benefício de Prestação Continuada. Na última aula nós fizemos um estudo sobre o contexto da assistência social, sobre as características dessa política, os órgãos que participam da gestão dessa política, né? Os princípios, diretrizes que envolvem a assistência social. Na aula de hoje nós vamos conversar, na verdade, sobre dois temas, um deles o CAD único e o outro os serviços prestados pela assistência social. E na próxima aula nós deveremos conversar com vocês já sobre os benefícios da assistência social, iniciando pelo benefício de prestação continuada. Então vamos lá conversar então sobre os temas que envolvem essa aula em específico. Eu gostaria de trazer aqui para vocês a ideia do CAD único. A gente não vai explorar, vamos assim dizer, detalhadamente como se processa todo o CAD único, como que são os detalhamentos dessa inscrição. O que nós vamos conversar com vocês aqui é a origem, a importância do CAD único, como é que se faz para fazer a inscrição no CAD único, aonde que deve ir, para que você, colega, advogado, ou você, juiz, promotor, saiba como que se processa a inscrição no CAD único e, ao final, então, dar as diretrizes, né, de qual é a importância do CAD único para o BPC e para as outras prestações da assistência social, principalmente no âmbito do governo federal. Não que o sistema não seja usado no âmbito dos estados e dos municípios. Ele é bastante usado, né? Mas a importância que ele tem aqui para os temas que nós temos para conversar com vocês. Iniciando então a nossa conversa aí já, vejam, o CAD único, não com esse nome, ele começou lá na verdade no governo do presidente Fernando Henrique em 2001, por meio do decreto 3.877, que criou esse cadastramento das pessoas carentes, né, para fins de concessão de alguns benefícios daquela época. Posteriormente, a 2001, foi editado aí, ainda em 2001, aliás, um outro decreto, um decreto sem número, que criou uma comissão, na verdade, para estudar e ver ou propor medidas para a integração desse cadastro que o governo vinha desenvolvendo. Isso em conjunto com os estados, municípios e Distrito Federal. Por quê? Porque o cadastro vinha crescendo e, como nós vimos lá na primeira aula, o Ministério responsável pela política de assistência social, ele tem que definir essa política no Brasil, ele tem que estabelecer as prioridades. Para isso, ele precisa conhecer o seu público a ser atendido, né? Essa população hipossuficiente. O cadastro começou, então, a dar corpo a essa informação, a trazer dados. E aí a importância também dos objetivos e diretrizes que indicavam que a assistência social deve ser colocada ou prestada mais próximo da pessoa que dela necessita. Então, o governo tinha que expandir essas estruturas para os municípios, que é onde, na verdade, o cidadão está e lá que ele precisa ser atendido o mais próximo possível. Então, houve a necessidade de expansão do cadastro para que o governo pudesse, primeiro, ter uma imagem, um desenho, uma configuração das necessidades e, segundo, permitir que os municípios e estados fizessem a prestação desses serviços assistenciais colaborando com a União de forma coordenada. Então, a necessidade aí de expansão do CAD único. O CAD único, para vocês terem uma ideia, ele avançou ao longo desse período, né? E vários benefícios do governo federal, especialmente, passaram a pressupor o cadastramento no CAD único, ou a inscrição no CAD único, para ter acesso a essas prestações. Eu listei aí algumas para vocês, como o BPC, obviamente, Minha Casa Minha Vida, Comida Boa, Carteira do Idoso, Contribuição do INSS, Defensoria Pública, USA, isenção de taxas do Enem, concursos, isenção tarifária do transporte coletivo, Pronatec, aquela tarifa social de energia elétrica, água, gás. E quando nós acessamos lá o sistema do CAD único, existe uma tela lá dos serviços disponíveis. Seria interessante que vocês entrassem, você entra com a senha do eGov e mesmo na sua condição de advogado, promotor, juiz, você pode entrar lá e verificar o funcionamento desse sistema. Nós fizemos um tutorial sobre o acesso ao CAD único, que vai ficar aí também como uma aula, um anexo dessa aula, para que vocês saibam o caminho, como chegar
até esse cadastramento, né? E aí existe uma série de informações sobre programas sociais do governo federal que estão disponíveis e que pressupõem o cadastramento ou a inscrição no CAD único. Sem inscrição no CAD único não tem acesso a esses programas. Então nós temos aí os fundamentos jurídicos do CAD único. O CAD único veio se evoluindo, né? O seu desenvolvimento cresceu, especialmente no pós-governo Fernando Henrique. E nós tivemos aí a medida provisória 871 de 2019, que depois foi convertida na Lei 13.876, que passou a ser obrigatória, determinou que passou a ser obrigatória a inscrição do beneficiário no CAD único para ter acesso ao BPC. Então, desde 2019, a inscrição no CAD único é um requisito para poder ter acesso ao BPC. E depois nós tivemos aí a Lei 14.284 de 2021, que inseriu o artigo 6º-F, entre outros, né, na Lei 8.742 de 93, e que efetivamente traduziu o CAD único como uma obrigação legal. Ele passou a ter um tratamento legal a partir da Lei 14.284. É um sistema instituído legalmente no Brasil. Até então, ele vinha por meio de decretos e as leis obrigavam a utilização desse sistema. Em 2021, ele passou a ser um sistema legal, uma obrigação legal estabelecida na estrutura jurídica do país. E aí a portaria MC número 810, vocês vão ter acesso também a esse material aí, está anexo ao material dessa aula, define os procedimentos para a gestão, operacionalização, cessão, utilização dos dados do Cadastro Único do Governo Federal. Lá tem todo o procedimento para se promover a inscrição das pessoas no CAD único. Esse material também está disponível aí para vocês. Rapidamente aqui para a gente entender um pouquinho a estrutura do CAD único, como funciona a inscrição, a parametrização fundamental para a inscrição no CAD único, né? Isso está lá no decreto 11.016 de 2022, especialmente lá no artigo 7º, que diz o seguinte: o cadastramento das famílias será realizado pelos municípios que tenham aderido ao CAD único ou pelas famílias por meio eletrônico, na forma a ser estabelecida em ato do Ministro de Estado da Cidadania, observados os seguintes critérios. Essa regulamentação já existe, eu vou colocar, ela também está disponível aí no material da aula, e é importante que percebam que o cadastramento é feito pelo município e pelas famílias, né? O município que já tem convênio com a União, já tem aí um cadastramento regulamentado por meio de convênio com a União, o município faz o cadastramento por meio do CREAS ou do CRAS. E as famílias também podem, na verdade, solicitar o cadastramento, que depois será efetivado pelo município. Então, corresponde aí ao preenchimento de um formulário, o cadastramento de cada cidadão em somente uma família. Então, cada pessoa identificada pelo CPF está vinculada a uma família e também a um domicílio. Cadastramento de cada família vinculado a seu domicílio e ao responsável pela unidade familiar, né? Então, nós teríamos aí mais ou menos essa estrutura, a inscrição no CAD único, ela é por família, cada família tem um domicílio e um responsável pelo cadastramento dessa família, pela alteração dos dados dessa família. E aí, então, esse responsável pela unidade familiar, ele pode ser um responsável familiar, segundo o conceito da lei do decreto, que é um indivíduo membro da família, morador do domicílio, com idade mínima de 16 anos e preferencialmente do sexo feminino. Isso é o mais comum, né? Existe uma pessoa, o responsável familiar, que é o responsável por aquela unidade familiar que está localizada em um determinado domicílio. Percebam o seguinte, o decreto fala na possibilidade de no mesmo domicílio ter mais de uma família, mas quando eu identifico essa situação, não se misturam os dados de uma família com a outra. Eu identifico que aquelas famílias estão no mesmo domicílio, mas elas são famílias distintas. Isso é muito comum de acontecer. Então, os componentes dessa família, e para efeito de cálculo da renda per capita familiar, são essas pessoas componentes dessa família, e essa outra família tem uma outra composição, com uma outra renda, com uma outra constituição. Então, não obstante a família ou unidade familiar tenha que ter um domicílio,
nada impede que no mesmo domicílio eu tenha 2 ou mais famílias. Entretanto, eu vou separar essas famílias para caracterizá-las separadamente, ok? Então, nós temos também a possibilidade aí do representante legal, que é o indivíduo não membro da família e que não seja morador do domicílio, legalmente responsável por pessoas menores, né, tutores, curadores, 16 anos ou incapazes, e responsável por prestar as informações ao CAD único quando não houver morador caracterizado como responsável familiar. Né? Não que não tenha um maior de idade, uma pessoa capaz no local e que possa fazer esse cadastro, mas ela não é legalmente a pessoa que é responsável por esse cadastramento. Então, é a pessoa legal que vai fazer o cadastramento desse menor de 16 anos ou incapaz. O registro no CAD único, né, ele é feito por meio dessa inscrição pelo responsável pela unidade familiar, por meio de um formulário. Esse formulário hoje é eletrônico, e ele vai fazer a identificação e caracterização do domicílio, identificação e documentação civil de cada membro da família. Então, ele tem que levar os documentos de cada membro da família para eles serem ali caracterizados, identificados, escolaridade, participação no mercado de trabalho e rendimento de cada membro da família. Esses são os dados que vão compor ali o CAD único. Esse cadastramento ele é feito especialmente aí pelo CREAS e pelo CRAS. Coloquei aí também para vocês o site do CAD único, para vocês depois terem acesso lá e conferirem. O aplicativo que pode ser baixado também nesse endereço. Então, a pessoa pode ter no celular e fazer as alterações, a inscrição ali pelo celular também. Okay? E o CAD único ele deve ter as suas informações atualizadas pelo menos a cada 2 anos. Às vezes o governo federal faz alguma chamada em especial por conta de ter identificado alguma irregularidade no sistema ou a necessidade de complementação de informações para um novo programa. Então, pode ser que isso ocorra antes. Mas a regra para o sistema é que a cada 2 anos o CAD único seja, vamos assim dizer, atualizado, exatamente para que não se pague benefício indevido e também não se corte benefício em momento inadequado para o beneficiário. O cadastramento também aí dos beneficiários, ele pode ser feito de maneira diferenciada, porque existem algumas populações que têm características diferenciadas. Por exemplo, para fazer o cadastramento, a inscrição no CAD único de uma família e dos membros dessa família, é necessário levar uma determinada documentação, precisa identificar essas pessoas. Só que existem algumas comunidades que esse tipo de identificação não é feita necessariamente sob a perspectiva da população urbana, por exemplo, do Brasil. Então, nós temos aí algumas populações que têm uma caracterização diferenciada, elas precisam de uma forma de inscrição e cadastramento também diferenciada. São chamados aí GPTE, ou seja, grupos populacionais tradicionais e específicos. Eles vêm também tratados aí no artigo 28 da portaria MC 810. Então, quem é essa população? São os povos indígenas, as comunidades quilombolas, famílias em situação de rua que muitas vezes não têm documento, mal sabe o primeiro nome, não tem formação escolar. Então, a caracterização dessas pessoas é feita de maneira diferenciada. E outros grupos também aí que, levando em consideração situações particulares, o governo pode incluir nesse cadastramento diferenciado. Então, o cadastro, a inscrição no cadastro único, ele tem uma forma regular, que é para a maioria das pessoas, que é feito aí no CREAS e no CRAS, e existe também uma população diferenciada, que tem um cadastramento diferenciado, exatamente por conta das suas características, né? Inclusive, existe aí um cadastramento itinerante no CAD único, né? Muitas vezes são realizadas ações em determinadas regiões do país, né? No Pará, por exemplo, no Maranhão, que eu já acompanhei, e que esse cadastramento é feito de maneira itinerante, né? As pessoas responsáveis, os organismos responsáveis por esse cadastramento entram ali, vão encontrar essas populações, vão lá na tribo, vão lá nas comunidades quilombolas fazer esse cadastramento. Então, isso existe bastante também. E existem aí os estabelecimentos ordinários, o CREAS e CRAS, onde também se faz esse cadastramento. Bom,
Falava para vocês que a gente iria dar uma olhada também aqui no serviço, os serviços prestados pela assistência social. Nós temos aí dois grandes grupos de serviços prestados pela assistência social. Esses serviços são ações ou atividades contínuas, permanentes, né, realizadas o tempo todo, que visam a melhoria da população e são especialmente voltadas às necessidades básicas, né, o atendimento aí às famílias com fornecimento de alimento, fornecimento de medicamento, orientação, inclusive quanto aos seus próprios direitos, né, orientação familiar, educacional. Então nós temos aí primeiro o serviço social, que é uma atividade que visa prestar ao beneficiário orientação e apoio nos problemas pessoais e familiares, esclarecendo aí dos seus direitos e recursos materiais, né? Então, o CRAS e CREAS são responsáveis e outros organismos aí do SUAS, né, Sistema Único de Assistência Social, por identificar essa população e prestar esse tipo de serviço, o serviço social, que é um serviço especialmente de orientação, de acompanhamento, né? E nós temos aí também a habilitação e reabilitação profissional, que é uma atividade que visa aí reabilitar ou habilitar as pessoas incapacitadas total ou parcialmente, seja para o trabalho, seja para a vida independente. A reabilitação profissional, ela faz parte também da assistência social, mas ela é mais voltada para a previdência social. A reabilitação proposta pela assistência social, ela inclui principalmente a reabilitação ou habilitação social, as condições para que as pessoas possam ter uma vida em comunidade, participar da vida em comunidade, né? Então, aí envolve fornecimento de próteses, órteses, aparelhos auxiliadores na locomoção, né? E fisioterapias. Então, esse é um dos serviços prestados pela assistência social. Nós temos serviço social, habilitação e reabilitação profissional ou para a vida independente. Bom, pessoal, era isso aí que a gente tinha para conversar nessa aula rápida, apenas trazer esse conhecimento sobre o CAD único. Depois, como eu falei para vocês, tem um videozinho aí com um tutorial para acessar o CAD único. Tem todo o material relativo aí à inscrição, cadastramento, manutenção do CAD único, para que vocês possam conhecer e saber como é que funciona. Por quê? Porque a inscrição no CAD único agora passou a ser um requisito para a concessão do BPC, que é a nossa próxima aula. A gente vai começar a analisar aí o BPC propriamente dito, e em um dos momentos lá de uma das aulas nós vamos conversar sobre o CAD único em relação ao BPC. Então, até a nossa próxima aula.